Bom dia. Espero que esteja escutando bem. Estamos aqui para falar. Estou aqui numa praça nova. Quem conhece a Tijuca, conhece essa praça aqui, eu nem conhecia essa praça. Realmente essa praça aqui é uma novidade até para mim. Não conhecia. Deixa eu botar ver se alguém conhece. João Pedro, você que conhece todos os cantos do Rio de Janeiro, sabe que praça é essa? Resolvi sentar aqui para fazer um vídeo, falar um pouquinho de turismo com o pessoal. Nem eu conhecia essa praça, nunca tinha sentado aqui, apesar de ser na esquina de uma das ruas mais conhecidas da Tijuca. Fiquei impressionado, tudo bem que ela é minúscula, né? Mas não sabia nem que era uma praça. Essa que é a minha novidade. Praça São Charbel. É na esquina da José e Gino, né? É aqui no Corpo de Bombeiros, aqui da esquina do Corpo de Bombeiros. Não conhecia. Ali é a antiga Brahma, né? Hoje é o Extra. Mas eu fiquei impressionado que não tinha nada aqui. Sentei aqui para bater um papo. Estava lendo as notícias de turismo, vendo como a economia já está voltando em alguns lugares do mundo, né? Bom dia, Michel, tudo bem? É São Charbel, é José e Gino com... Aqui é Maracanã, né? Aquele pedaço da Maracanã antes da Uruguai, entre Uruguai e José e Gino. Michel, bom dia. Parei aqui para falar um pouco de turismo. Não sei como é que tá, como que você tá, como que estão tocando as coisas aqui. Estava lendo um pouco no mundo, né, que mais de 70% das fronteiras já estão abertas, o turismo voltando aos poucos, cada um com a sua regra, cada um com a sua vontade, mas que está começando a ter essa movimentação, principalmente agora nas férias e no verão europeu. Quem pôde acompanhar ontem já acompanhou a final da Eurocopa, já viu que já tinha estádio lotado com uma capacidade determinada. Bom dia também, NJR Ecoturismo Lazer. Estamos aqui, ó, parei aqui numa praça da Tijuca, tá? Estamos fazendo aqui e isso é importante. Também entrei em contato ontem com alguns hotéis fazenda, hotéis resort, e que tem programação para crianças aqui no Rio de Janeiro. Todos eles lotados. É incrível, mas não sei se vocês estão acompanhando, mas todos os hotéis lotados até o início de agosto. Não só julho, mas como a primeira semana de agosto, todos aqueles hotéis que a gente fala que é bom para criança, que tem tirolesa, tem recreador, todos eles lotados até a primeira semana de agosto. Pô, boa notícia, João Pedro, sobre que o Rio Otto estava lotado por conta dos argentinos. Que bom, é uma outra notícia, uma grande rede que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que foi de excelência, foi top, e precisa se reerguer, que a gente precisa dos hotéis fortes, hotéis unidos. É uma das coisas que eu falo sempre no turismo do Rio, que falta de dificuldade de se unir e fazerem propostas para a cidade, não para interesses pessoais. Bom dia, o pessoal do turismo de Sergipe, aqui, né, Turismo SE 4.0. Eu acho que o pessoal do Ecoturismo e Lazer é de Friburgo, se eu não me engano. A gente falou muito com Friburgo, fizemos uma live na sexta-feira, se eu não me engano. E eu vou falar hoje com o Ministério do Turismo. A gente precisa organizar essa questão dos guias de turismo, de obrigatoriedade, de pagamento. São Fidel, obrigado, pessoal da Ecoturismo. E a gente precisa organizar um pouco dessa entrada dos ônibus na cidade. Até o João Pedro, que o João Pedro aqui é executivo do Poder Público de primeira linha, hoje eu acho que ainda continua no Poder Público,
a gente precisa organizar. Os ônibus de turismo precisam se organizar em chegadas nas suas cidades. O Rio de Janeiro também tem essa dificuldade. Tudo bem que a dificuldade do Rio é muito maior, né? Porque vários pontos de chegada. Mas eles têm lugares específicos para pararem. Quem está aqui sabe que eles param muito em alguns pontos específicos. São aqueles, não vou dizer turistas, porque eles pegam um ônibus de manhã na sua cidade, vêm para a praia no Rio de Janeiro, estacionam muitas vezes em lugares irregulares e voltam no final do dia sem fazer um consumo na cidade. Então só, digamos assim, lotando alguns pontos, degradando alguns pontos. Michel, o que foi? Só advogando, João Pedro? Pô, você é um cara que é um quadro que tem que estar na frente do poder público também. Você foi um grande executivo no poder público, foi no poder legislativo, mas eu acho que você é uma perda para o Rio de Janeiro não ter um cara como você lá. Michel, em Nova Iguaçu estamos acompanhando o combate ao incêndio da Serra de Madureira. Ah, tá ótimo. Eu nem tinha conhecimento desse incêndio. Se você puder falar mais pra gente. Nestor Rangel também, meu amigo Nestor. Vi ontem ou anteontem o Padre Omar falando de você. Foi muito bonito. Você é uma referência aí na Rádio Catedral e nessa parte de vídeo. Lúcia Serena Dutra, bom dia, Lúcia. Estamos falando um pouco do turismo no estado e no Brasil. E o João Pedro até trouxe essa notícia aqui, que o Otton estava cheio por conta dos argentinos. Eu falo até muito isso, uma falta de uma política pública. Eu era favorável, mas fui voto vencido, que nós devíamos focar mais na América do Sul. O Brasil e o Rio de Janeiro nunca focaram no turismo da América do Sul. Sempre ficamos naquela ideia de trazer o americano, de trazer o europeu, e isso nos tirou o foco da América do Sul. É claro que o europeu e o americano tem uma condição financeira melhor, porém quem vê o turismo, quem estuda o turismo, sabe que o turismo de curta distância, de média distância, é muito importante para o destino. E nós temos exemplo disso. Nós temos aqui o crescimento do turismo do Peru, da Colômbia, focando no turista aqui da região, né? E também focando em pontos específicos. O Peru focou muito na gastronomia, muito. E aí com isso, quem hoje não vê os pratos peruanos, nós temos hoje vários restaurantes peruanos no Rio de Janeiro. É um trabalho de excelência. Foi feito até, a gente conhece, o principal consultor deles foi o ex-ministro de turismo do Brasil, o Caio Luiz de Carvalho. Então falta um pouco dessa visão. Falta de política pública, principalmente no interior do estado do Rio de Janeiro. Para não te chamar de NJR, põe seu nome aí depois, NJR Ecoturismo e Lazer. Vou te dizer o seguinte, infelizmente, nós temos que dar a mão à palmatória em relação a São Paulo, que tem cidades economicamente mais fortes. Mas há possibilidade sim. Aqui no Rio, né, eu posso dizer para você, ô Namir, eu não sabia que era você, Namir, meu amigo, tudo bem? Aqui no Rio de Janeiro eu tenho ajudado, eu sou hoje diretor jurídico da Federação de Conventions Bureaus do estado do Rio de Janeiro. Junto com o presidente Marco Navega, a gente tem feito um trabalho, hoje já são mais de 23 Conventions Bureaus, a maioria municipal, mas alguns são regionais, e nós temos que fazer isso. O Convention Bureau é a união dos empresários, do setor produtivo, não só do turismo, de tudo. Boa semana, João Pedro, fique com Deus, bom trabalho. Nós precisamos unir o empresariado para que tome a frente disso. Não tem que se esperar o poder público, tem que se tomar a frente e depois o poder público vir, né? Bom dia, Sandra, bom dia, tudo bem?
Então, assim, é muito importante. Itamar, bom dia, Itamar, grande turismólogo do Amazonas, esperamos que esteja tudo bem aí. O poder público, ele tem que vir a reboque. Infelizmente, até vou dizer, no Rio de Janeiro, nós temos, assim, os mesmos administradores há muitos anos. Isso tem pontos positivos e tem pontos negativos. Então nós temos que pegar hoje o Convention Bureau, os empresários têm que se unir e dar um norte da política pública, da política de turismo. E nós temos feito isso na Federação de Convention. Não sei se vocês são filiados, se não forem, se filiem a Federação de Convention, porque é muito importante isso. Michel Guimarães Tour, Michel, concordo, o turismo doméstico e o turismo com foco no Mercosul é fundamental. E no interior do Rio também precisa desenvolver o turismo de base comunitária. O turismo doméstico, desculpa, eu falei do turismo, quando eu falei de proximidade da América do Sul, é claro que eu já nem estava considerando o doméstico, que é fundamental. Isso aí, a gente não precisa nem discutir sobre isso, né? Agora deixa eu te falar muito sobre uma política que eu entendo que foi errada, que foi acabar o Programa Nacional de Municipalização do Turismo, quando entrou o Programa de Regionalização do Turismo, os famosos PRT e PNMT. Nós tínhamos que continuar com o PNMT. O Programa Nacional de Municipalização do Turismo é justamente isso, é fortalecer a base local, é fortalecer a cidade, é organizar a cidade, organizar de forma específica a cidade. Por exemplo, eu vou dizer que eu participei pela Embratur em algumas como que fala, oficinas do PNMT. Bom dia, Rosiane, bom dia, Rose, tudo bem? Bom dia, Rafa Pimenta. Então, como eu estava falando, para a gente fortalecer o destino, eu vou falar para você o seguinte: nós precisamos do PNMT de volta. O Programa de Nacionalização do Turismo, de Municipalização Nacional do Turismo, precisa voltar, porque ele organiza o turismo local. Isso é fundamental. Como que foi feito? Eu dou sempre o exemplo, quem está aqui vê, eu dou o exemplo de Porto de Galinhas, né? Porto de Galinhas tinha o seguinte: a gente tinha um café da manhã dos hotéis às 7 da manhã. Tínhamos uma saída das jangadas às 6h30 e tínhamos uma saída de passeio de bugre às 7 horas. Então, o turista que fosse no passeio de jangada, no bugre, ele não tomava café. Era possível coordenar isso? Era possível, e foi possível. Na oficina do PNMT se empurrou um pouquinho, conseguiu se empurrar para 7 horas, inverteu. 7 horas era a saída do bugre e da jangada, e 6h30 era o café do hotel. E outro detalhe, o turista acabava esse passeio, às vezes, acabava meio-dia, 1h. Ele ia para o centro da cidade, estava fora do hotel, já ia para o centro da cidade. Só que ele não chegava e não tinha um almoço organizado nos restaurantes, né? Não tinha nada voltado ao turista. Então o turista acabava voltando para o hotel, comia no hotel. Bom dia, Luciana Bonfim. Isso fez o quê? Os hotéis, os restaurantes perdiam, só tinham à noite, o movimento noturno. E o que acontecia também? Muitas vezes o turista ele ia no almoço, comia e depois até ele queria repetir de noite. Queria voltar no mesmo restaurante, ver um prato típico. Então se fez esse estudo dos pratos dos restaurantes, se fez o estudo dos horários dos restaurantes. E outra coisa que foi muito importante, a feira, aquela feirinha sempre típica do centro da cidade, ali da pracinha da cidade, vendendo artesanato local, que a gente vai falar do artesanato também, é muito importante, vendendo artesanato local, fechava de vez em quando 6, 7 horas, hora que o turista estava chegando. Mas por quê? Você fala assim, mas eles não viam isso, mas de vez em quando o artesão ele ficava o dia inteiro na praça.
E aí se estudou para ver o seguinte, ó, não adianta você chegar 2 horas da tarde, é melhor você chegar às 5 da tarde. Então isso tudo foi um estudo. Você fala assim, isso é fácil? Isso é fácil? Não é fácil. Porque tem uma rotina local, tem uma rotina que já é feita pela cidade. Então somente com um estudo, com a união de todos é que você consegue fazer isso. Por isso que eu estou te dizendo, eu estou dizendo para vocês, o PNMT e o PRT, eles podem andar juntos, devem andar juntos, né? E eu, com a Federação de Convention Bureau, tenho falado muito com o presidente Marco Navega de fazer política voltada, como disse o Michel, para o interior do estado. A Federação de Convention se importa muito com o interior do estado. A capital já tem um turismo forte e tem que continuar, e tomara que cresça cada vez mais o turismo da capital. O turismo da capital é fundamental também para o interior. Nós não somos rivais, nós temos que se unir, tem que ter uma união para que se aumente o turismo. Agora, também não pode, como acontece em algumas esferas, só se olhar para a capital. Tem que se olhar para o interior. Não adianta se falar em turismo para o interior se você não falar em sinalização turística, se não se falar na melhoria das estradas. E não dá mais para você falar o seguinte, nós estamos fazendo um inventário, nós estamos fazendo um estudo. Esse estudo eu já escuto há anos e anos. Vamos estudar aqui, vamos botar. Aí se põe 20 placas, 30 placas e se acaba o estudo. Então, para dar certo, nós precisamos fortalecer o interior. Vai gerar emprego, vai gerar muita mão de obra, vai gerar muita gente ficando nas suas cidades, porque a pessoa quer ficar na sua cidade. Por mais que se fale, tem estudos da Organização Mundial do Turismo, que, se eu não me engano, são 69% em 2050. 69% da população vai ser nos grandes centros urbanos. Quanto mais desenvolvermos o interior, vai ser mais fácil. Nós temos que desenvolver o interior para a pessoa poder ficar, para a pessoa ter gosto de ficar. Já entrou aqui minha amiga Clarissa Ribeiro também, que faz um grande trabalho de turismo na região da Costa Verde, Angra, Ilha Grande. É isso, quando o turismo estiver forte nas cidades do interior, a gente vai conseguir sim manter as pessoas, gerar emprego, dar qualidade de vida. Mas nós precisamos do básico, nós precisamos de estrada sinalizada, estrada bem asfaltada, segurança, e isso tem que ser feito. Então vamos trabalhar muito bem. Eu quero desejar, estou aqui já há um tempinho, Clarissa, não é porque você chegou, estou aqui numa praça que eu sei que muita gente não conhece, Praça São Charbel, na Tijuca. Muito tijucano não conhece, porque nem eu sabia essa praça. Michel, verdade, depois venha visitar a Secretaria de Turismo de Nilópolis. Vou, Michel, belo trabalho de vocês, vou dar uma passada aí quando for. Dar um grande abraço em vocês. Eu sei a dificuldade, sei o esforço que vocês estão fazendo. A Baixada Verde também é uma realidade, é um bom trabalho de união, é necessário. E vamos caminhar, vamos em frente, vamos começar a semana. Quem puder lá, vai lá, curte no meu vídeo, curte as minhas postagens, dá ideias, dá perguntas pra gente vir fazer papos aqui, porque essa troca, ó que interessante, acho que foi o próprio Michel que falou do incêndio da Serra Serra de Madureira. É muito bom essa troca de informações. A gente não tem informação hoje no mundo tão rápido, a gente não tem todas as informações. E esse aqui é um mecanismo que dá pra gente dividir, né? Então, bom dia para vocês, bom dia a todos, meus amigos. Fiquem com Deus, fiquem com saúde e vamos para uma boa semana bem vitoriosa, tá? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Abraços.